as lajes tendem a se valorizar aí no curto, médio prazo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu acho que com certeza o mercado de escritórios nesses últimos anos sofreu bastante. É fato que o metro quadrado do ponto de vista de venda nunca desvalorizou. Você nunca consegue pagar mais barato do que você já pagou anteriormente, mas para locação a desvalorização foi real. Agora que o pior da pandemia já passou, a gente vê uma retomada de preços de locação para escritórios, com certeza também os preços das lajes a gente tende a ver recordes atrás de recordes, como já tem acontecido aí, preços passando de 35, 40 mil reais o metro quadrado. Então essa afirmativa é verdadeira, com certeza. Maravilha. Bom, a outra bem legal aqui que chegou sobre home office, né? O home office ficou no passado mesmo, o modelo é híbrido, verdadeiro ou falso? É um misto de respostas, mas eu diria que entre home office 100% e híbrido, o modelo home office 100% ficou mais no passado. Então, essa afirmativa tende a ser mais verdadeira, considerando o modelo híbrido como um modelo mais permanente. São raríssimas as empresas que a gente conversa hoje que mantêm 100% dos seus funcionários em casa. Hoje, andando pelas ruas de São Paulo, quem é da cidade está acostumado a ver o mesmo fluxo de pessoas que a gente via anteriormente. Então, sim, é verdadeiro. Hoje o modelo híbrido é o modelo que veio para ficar. Maravilha. E o híbrido não quer dizer também que será ruim, né? Ou seja, não quer dizer que as empresas vão entregar a área, não é nada disso, é só uma readaptação mesmo do modelo interno, né? Muitas dessas áreas, na verdade, já foram devolvidas, né? Assim, é muito difícil a gente dizer que não houve um encolhimento das empresas, né? Os nossos números mostram que durante a pandemia, basicamente, segundo tri de 20 e terceiro tri de 21, nesse período, o mercado devolveu 1,5 milhão de metros quadrados, né? Obviamente, locou, isso eu tô falando de São Paulo capital, tá? Locou em outros espaços, então a líquida entre o que devolveu e o que locou foi de 500 mil metros, foi isso que o mercado perdeu. Então as empresas ficaram de fato um pouco menores. Teve um rearranjo de modelo, de layout, de quantidade de pessoas que visitam o escritório periodicamente, mas eu creio que o que já era para ter sido posto, as devoluções já foram postas. A partir daqui, eu vejo mais uma tendência das empresas voltarem a crescer do que voltarem a reduzir. Ó, agora uma pimenta aqui bem caprichada, quer ver só? Melhor ter 20%, 25% de vacância na Chucre do que em Alphaville. Verdadeiro, definitivamente. Essa eu não vou ficar em cima do muro, não. A pergunta é muito própria, porque acho que as duas regiões hoje estão com essa taxa de vacância em torno de 25, 30%. Porém, existem alguns detalhes que tornam a região da Chucre uma região muito mais valorizada e com potencial maior. Acho que primeiro a quantidade de empresas que já estão instaladas ali. Eu acho que o serviço no entorno da Chucre conta muito a favor. A gente precisa levar a localização fina por localização fina. O Chucre você está dentro da capital, Alphaville. Muita gente que às vezes ouve, não é de São Paulo, parece um pouco óbvio, mas Alphaville não está dentro da cidade, é um outro distrito, fica em Barueri. Então, acho que para uma empresa escolher Alphaville hoje, ela precisa ser muito direcionada por custo, né? Lá você consegue um valor muito menor, mas profundidade de demanda, ou seja, de interesse de empresas, a Chucre Zaidan é uma região muito mais desejada, com uma infraestrutura melhor. Então, nesse momento, do ponto de vista de tijolo, sem comparação, Chucre Zaidan é melhor. Olha, eu tô tentando achar uma falsa aqui, mas eu vou arriscar. Quem sabe essa seja falsa, ó. Sale Tá. leaseback não vale a pena no longo prazo, a empresa acaba pagando mais aluguel do que o valor do imóvel. Então, sale leaseback não é bom, verdadeiro ou falso? Falso, né? Eu acho que é Ah, até que falso. enfim achei uma falsa. Sem o leaseback, obviamente, que a operação como um todo ela precisa ser muito bem projetada. Não é todo sem o leaseback que faz sentido. Mas do ponto de vista, como o mercado está muito profissional hoje, as empresas estão com essa conta muito mais assertiva, muito mais na ponta do lápis. Então, eu acho que das operações de sem leaseback que a gente viu recentemente, todas elas faziam muito sentido, principalmente para a empresa antiga proprietária e nova locatária, tá? Levando em consideração o custo desses imóveis, nenhum deles foi vendido por uma bagatela. E considerando que essa operação só faz sentido para empresas que não têm foco no imobiliário, então talvez valha a pena a gente explicar um pouco mais o que isso significa. Uma empresa que é uma empresa de, sei lá, de bebidas, é dona de um galpão e ocupa.
Então vem um fundo imobiliário, uma gestora, um proprietário, um investidor, compra aquele galpão e aluga para a própria empresa. Esse é o modelo de sale leaseback. Essa compra, nos últimos anos, foram em valores, até algumas dessas compras, acima de mercado, assim, por conta de um custo de oportunidade. Então, eu acho que para a empresa que participou do ponto de vista de vendedor e nova locatária, a sale leaseback pode fazer muito sentido, porque pega esse caixa e reinveste no próprio negócio, que é o core business da empresa, né? Maravilha. Ó, eu acho que essa vai ser falsa, quer ver? Vamos ver, ó. Não devo me preocupar com a atividade construtiva dos galpões logísticos face à tecnologia, etc. Não devo. Olha, eu diria um falso categórico há 6 meses atrás, mas eu começo a ficar mais na dúvida, e aí eu vou me permitir Olha que aqui. surpresa que você está me dando Pois aqui, é, Diácono. Tô pois curioso, é, agora eu pois fiquei é. curioso. Eu vou permitir dialogar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é o seguinte: a taxa de vacância para galpões logísticos, quando a gente olha o Brasil inteiro, pela primeira vez no segundo trimestre de 2022, ela baixou da casa de 10%. Então, desde que a Buildings monitora esse mercado, que era 2013, ou seja, basicamente 10 anos, a taxa de vacância sempre ficou acima de 10%. A média dos últimos 10 anos era 20, 25, e aí de 18, 19 começou a cair, a pandemia super acelerou, e no segundo TRI de 22, que é o nosso último fechamento, taxa de vacância em 9. Quando a taxa de vacância estava em 12, lá no final do ano passado, eu comecei a dizer, pessoal, a atividade construtiva está muito alta. Está tendo um acúmulo de metros quadrados em construção, está empilhando metros quadrados em construção, que não tem como a taxa de vacância não subir. Porque vamos fazer um comparativo. O mercado absorvia uma média de 550 a 600 mil metros quadrados por trimestre. Ou seja, o mercado absorvia 2 milhões e 200, 2 milhões e 400 metros quadrados por ano. Era esse o crescimento. Quando eu vi uma taxa de uma atividade construtiva na casa de 4 milhões e meio a 5 milhões e um galpão se entrega num prazo de 6 a 18 meses, eu falei, bom, o mercado vai entregar mais do que ele está tendo a capacidade de absorver. Com certeza a taxa de vacância vai subir, precisamos nos preocupar com a atividade construtiva. Mas, Baroni, o que aconteceu nesses últimos trimestres? O mercado que absorvia uma média de 550 a 600 mil por TRI, passou a absorver 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 50 mil metros. Nos últimos 3 trimestres, nós batemos 3 vezes o recorde de quantidade de metros quadrados absorvidos, ou seja, o mercado está entregando muito, mas ele está ocupando muito, uma demanda assim muito alta. Então, eu ainda creio que a atividade construtiva segue alta, na casa de 4 milhões e meio, e eu creio que esse último ciclo de 12 meses, as empresas locaram muito, principalmente as empresas de e-commerce, e eu não creio que esse nível de locação, 1 milhão de metros por trimestre, ele é perene. Eu creio que teve esse ciclo aí de um boom de locações que eu achei que ia acabar no passado, mas já invadiu esse primeiro semestre inteiro. Mas eu ainda creio que no segundo semestre desse ano, primeiro semestre do ano que vem, o nível de locações vai reduzir e a gente ainda tem um bolo de atividade construtiva. Então, eu estava super preocupado com a atividade construtiva de galpões. Nesse primeiro semestre, eu fiquei assim, cara, tá entregando e tá ocupando, então a taxa de vacância tá caindo ao invés de subir. Mas eu ainda acho que se essa demanda falhar um pouco e a gente tem um terceiro tri com eleição, com Copa do Mundo, com tanta de coisa aqui que pode acontecer, então pode ser que a taxa de vacância suba um pouco, mas não para patamares assustadores como eu imaginava. No fim, o mercado de logística ele dobrou o tamanho de demanda trimestral. Então, enquanto isso durar, a atividade construtiva ainda não é um problema. Então, na verdade, não é que você zerou a sua preocupação, talvez você só deslocou ela um pouco mais para frente, né? Está no radar, Exatamente. a preocupação continua no radar. Bem colocado. Eu acho que porque a gente segue acreditando que em algum momento essa demanda vai arrefecer. Eu não creio que as empresas de e-commerce vão abrir 3, 4 CDs novos por trimestre. Eu não vejo um crescimento dessa forma por um longo período. Então, uma hora que essa demanda cessa, se a atividade construtiva não estiver baixando junto,
aí a gente pode ter um problema de taxa de vacância, que eu imaginei que ele aconteceria em 2022, mas não aconteceu, pode ser que aconteça em 23.